Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, Ele é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, Santo Antônio de Lisboa, podem sentar. Caríssimos fiéis, qual é o maior dos mandamentos? É justamente esta a questão que é colocada pelos fariseus a Nosso Senhor no Evangelho de hoje. Queriam eles ver se o Salvador, que se proclamava Deus claramente, não modificaria por acaso algum ponto da lei de Moisés, ou então se porventura ele não entraria em contradição com algum ponto da lei. E assim pensavam eles que poderiam condená-lo. Mas Nosso Senhor, ao ser interrogado, cita as palavras mesmas do Decálogo, manifestando o maior de todos os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Mas Nosso Senhor, que conhece os corações, continua a citação da lei de Moisés, lembrando que há um segundo mandamento semelhante e decorrente do primeiro. Mandamento este que condena claramente a má vida dos fariseus e que condena suas maldades repetidas contra o próximo. Mandamento este que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Assim, eles são publicamente acusados por Nosso Senhor de não amar nem o próximo e de não amar nem o próprio Deus, pois que o primeiro mandamento não pode ser observado sem o segundo, que brota do primeiro e o completa. Ou seja, não é possível amar a Deus verdadeiramente se não se ama o próximo. E não há verdadeiro amor ao próximo sem que haja amor a Deus. Assim, caríssimos, Nosso Senhor põe no amor de Deus e do próximo o mandamento supremo da lei divina. Vejam que ele foi interrogado sobre qual é o maior mandamento. Ao que ele responde que o maior mandamento é a caridade. Ele não coloca dois mandamentos separados. Inclusive, ele diz claramente que o segundo mencionado é semelhante ao primeiro, pois é decorrente, implica na existência do primeiro. De fato, a lei maior é a lei da caridade. E a caridade possui dois termos: a caridade para com Deus e a caridade para com o próximo. Não há dois mandamentos, mas um só mandamento. E a prova é que Nosso Senhor diz que o segundo é semelhante ao primeiro. Não há, portanto, duas caridades, não há dois amores. Há um único amor pelo qual nós amamos a Deus e, ao mesmo tempo, o nosso próximo, porque amamos a Deus. E assim devemos amar nosso próximo de uma caridade verdadeiramente sobrenatural, por causa do amor de Deus. Amar o nosso próximo enquanto ele é algo que vem de Deus e que pertence a Deus e que deve retornar para Deus. E assim nós temos dois erros claros que devem ser evitados, sobretudo no mundo de hoje: querer amar o próximo sem amar a Deus, e temos aqui a filantropia maçônica, e querer amar a Deus sem amar o próximo,
que nada mais é que o farisaísmo moderno. A dita filantropia, criada por este mundo apóstata, materialista, racionalista, naturalista, e tão propagado desde há muito tempo pelas sociedades maçônicas, visa destruir a caridade cristã. A filantropia, isto é, o amor ao próximo, um falso amor ao próximo sem o amor de Deus, não se eleva à ordem da caridade, que é de ordem sobrenatural. Esta filantropia é uma vã tentativa de caridade que faz abstração de Deus. Afinal de contas, é Deus que se encontra no centro da caridade fraterna. Retirando Deus da finalidade do amor ao próximo, retirando as recompensas celestes, retirando a vida eterna, não há mais razão de amar o próximo até o sacrifício da própria vida, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais razão de se preocupar com os bens espirituais do próximo, e essa caridade se reduzirá a um mero sustento material, desprezando o fim último do homem, que é de conhecer, amar e servir a Deus, para que possa gozar um dia da glória eterna. Não passa de uma enganação dar algum sustento por algum tempo, mas levando à condenação eterna, permitindo a condenação eterna. Trata-se de prestar algum auxílio sem se preocupar com aquilo que é o mais importante, que é a eternidade do próximo. Essa falsa caridade, a filantropia maçônica, afunda ainda mais os homens na lama do mundo, de forma que, como os porcos, os homens se tornam incapazes de olhar para cima e contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, o sol da justiça. Com efeito, não podemos jamais nos esquecer que o amor ao próximo deve estar ordenado para o fim último, para o qual nós somos criados. O amor ao próximo deve estar ordenado para o bem maior que nós podemos desejar para o nosso próximo, que é a vida eterna. Devemos sim, com certeza, prover o sustento material dentro das nossas capacidades para o nosso próximo, mas isso deve estar ordenado a uma realidade muito maior, muito mais sublime, muito mais nobre, que é a eternidade. O outro erro, o erro dos fariseus, é condenado por nosso Senhor Jesus Cristo a torto e a direito em todos os pontos do Evangelho, que é justamente a hipocrisia farisaica que levou o nosso Senhor a chamá-los de sepulcros caiados, belos por fora, mas podres por dentro. Com efeito, o que nosso Senhor clama é que não há amor a Deus sem o amor ao próximo. São João, o apóstolo da caridade fraterna, ensina em muitos lugares da sua epístola: caríssimos, amemos uns aos outros, porque a caridade vem de Deus. Todo aquele que tem ódio a seu irmão é um homicida. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e a sua caridade em nós é perfeita. Se alguém, pois, disser que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele é um mentiroso. Se ele não ama seu irmão que ele vê, como poderá amar a Deus que ele não vê? E nosso Senhor considera com efeito, como feito a si mesmo, todo o serviço prestado ao menor dos seus filhos. Todas as vezes que fizestes isto a um desses meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizestes. São afirmações explícitas
Não nos enganemos. Amar o próximo de um amor sobrenatural é amar a Deus. E não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Ou seja, alguém poderia me questionar: isto quer dizer, padre, que devo ser o amigão de todo mundo? Devemos dar as mãos e cantar músicas bonitinhas numa ciranda? Quer dizer que eu devo estar contente com todo mundo, a toda hora? E eu vou lhes dizer, se é assim, há algum problema. A caridade é muito superior a meros sentimentos. Nosso Senhor nos manda amar até mesmo os nossos inimigos. Isso não quer dizer que o inimigo vai deixar de ser inimigo. Isso não quer dizer que eu devo fechar os olhos para os erros do nosso próximo. Isso não quer dizer que nós devemos ter o mesmo afeto, o mesmo sentimento por cada indivíduo igualmente. Isso não quer dizer que eu devo ter o mesmo afeto pelo meu pai, o mesmo afeto pelo colega da escola e o mesmo afeto por um aldeão da Mongólia. Se alguém tem o mesmo afeto por essas 3 pessoas, alguma coisa há de errado. Caridade não é afeto. E justamente a caridade está em amar de um amor sobrenatural até mesmo aqueles por quem nós temos menos afeto natural. A caridade é sobrenatural. E visa justamente amar o nosso próximo na medida em que Deus o ama. Amar o nosso próximo desejando-lhe a salvação eterna. Significa amar o nosso próximo para que, ao menos no céu, sejamos amigos. Assim, caríssimos, o princípio que deve guiar as nossas relações sociais é aquele de ver a Deus no nosso próximo. O nosso próximo é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus para a salvação eterna, alguém por quem Cristo derramou o seu sangue. O primeiro passo, caríssimo, está em se esforçar para evitar todos os defeitos contrários à caridade fraterna e pôr em prática os atos de amor ao próximo que nos são pedidos por Deus. O segundo passo é imitar as disposições caridosas do Sacratíssimo Coração de Jesus. Caríssimos, nós devemos evitar tudo o que entristece o bom Jesus em nosso próximo. Primeiramente, com relação àqueles próximos que nos são mais próximos, em primeiro lugar, no seio familiar. Em segundo lugar, no nosso círculo de amigos. Em seguida, com os colegas e, em seguida, com aqueles que são desconhecidos. Devemos buscar evitar os juízos temerários, as maledicências, calúnias, toda falta contrária à justiça. Evitar consentir nas antipatias naturais, nas palavras ásperas, nas palavras de desprezo, de zombaria, de picuinhas, que podem facilmente gerar inimizades e que causam muitas feridas ao nosso próximo. Também evitar as disputas ásperas, as rixas, que acabam por humilhar o nosso próximo. Evitar as fofocas, as maledicências, que servem somente para semear rivalidades inúteis entre os membros da família, entre os amigos. Como? Justamente buscando ter um verdadeiro espírito de sacrifício.
Nós devemos sempre nos lembrar que o nosso próximo, nosso familiar, nosso amigo, nosso colega e até mesmo os inimigos e desconhecidos estão colocados diante de nós por Deus para que nós possamos exercer a caridade, para que nós possamos imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós tivermos um verdadeiro espírito sobrenatural, lembrando-nos do nosso destino eterno e lembrando do sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, nós teremos uma maior fortaleza para podermos suportar o nosso próximo. E essa palavra, suportar, não é colocada por acaso. É São Paulo que a utiliza na epístola de hoje. Suportai-vos uns aos outros. De fato, em muitos momentos, não é agradável exercer a caridade. Em muitos momentos, a caridade é uma cruz, como foi para nosso Senhor Jesus Cristo. Em muitos momentos, a caridade exige um verdadeiro sacrifício em suportar o nosso próximo em vista da eternidade, em vista de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, nós devemos amar nosso próximo de um verdadeiro amor sobrenatural, desejando primeiramente para ele o maior de todos os bens, que é a vida eterna. A caridade consiste nisso, em encaminhar, em buscar para o nosso próximo a eternidade, como Cristo buscou para nós. Como suportar o nosso próximo? Imitando a Cristo no seu Calvário. Afinal de contas, coloquemos a mão na nossa consciência e nos perguntemos: acaso estamos acima de Deus? Acaso somos Deus? Acaso no nosso comportamento para com o nosso próximo eu não acabo imitando mais o demônio, imitando mais a Lúcifer, que se achou Deus, do que nosso Senhor Jesus Cristo? Afinal de contas, Cristo nos amou em primeiro lugar, quando nós éramos seus inimigos. E ainda assim, Ele veio até nós e deu até a última gota do seu sangue por nós. Não nos esqueçamos que Cristo teve em sua mente cada um de nós. Ele pensou em cada um de nós individualmente, nominalmente, se isso torna mais viva a imagem do alto da cruz. Ele pensou em cada um de nós, e não somente pensou em cada um de nós, mas Ele derramou seu sangue por cada um dos nossos pecados, por cada uma das nossas faltas que nós cometemos no passado, que cometemos atualmente e cometeremos ainda até o fim da nossa vida. É por isso que Ele derramou o seu sangue. Então, Ele é quem mais nos suportou. Ele quem mais sofreu por nós, Ele quem mais se sacrificou mais plenamente, mais perfeitamente por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Acaso nós somos mais que Cristo, mais estamos acima dele, para não suportar os pequenos defeitos do nosso próximo? Nosso próximo que também foi feito para a eternidade, nosso próximo por quem nosso Senhor Jesus Cristo derramou até a última gota do seu sangue. Acaso nós não acabamos nos colocando num trono acima de Cristo ou de forma extremamente audaciosa, não aceitando suportar os pequenos defeitos de alguém por quem Cristo quis salvar? Em nenhum momento isso quer dizer
que devemos concordar com os defeitos do nosso próximo? Muitas vezes são de fato defeitos que devem ser evidentemente condenados. Não quer dizer que eu tenho que ter um afeto natural, idêntico a todos. Nós não somos robôs, nós não somos repolhos. Agora, nada de forma alguma permite que eu não deva desejar que o meu próximo, nada me permite não desejar que o meu próximo tenha vida eterna. Afinal, Cristo o deseja. Justamente, nós não podemos desejar que o sangue de Cristo tenha sido derramado em vão. E consiste nesse espírito de sacrifício, nesse olhar da fé para o nosso próximo, o exercício da caridade. E por isso mesmo devemos não somente amar, não somente suportar, mas servir de bom exemplo. Devemos, pelo exercício da caridade fraterna, ser para o nosso próximo o que Cristo é para nós. Devemos rezar pelo nosso próximo, devemos dar o bom exemplo, devemos dar bons conselhos e também, na medida das nossas capacidades, auxiliar materialmente. Não podemos ser como os fariseus, proclamar para tudo quanto é canto que somos católicos, que temos a verdadeira fé, que os infiéis estão no erro, o que pode ser verdade, mas não amar de fato o nosso próximo, não se sacrificar pelo nosso próximo, não rezar pelo nosso próximo. A fé, sem as obras que decorrem dela, é uma fé morta. Devemos rezar por todos quanto amamos naturalmente e por todos aqueles pelos quais não temos afeições, pelo motivo de que Deus os ama e quer a salvação deles. Devemos rezar por todos aqueles que são nossos inimigos, que nos perseguem, que não estão no caminho da verdade, amá-los de uma caridade verdadeiramente sobrenatural, pois Deus deseja também a sua salvação. E nós devemos, caríssimos, por amor de Deus, desejar que sejam nossos amigos, ao menos no céu. E se fazem mal, tanto mais necessitam de orações, para que Deus seja glorificado, para que o sangue de Cristo não seja derramado em vão por eles, para que Deus seja menos ofendido por essas atitudes pecaminosas. A caridade nos pede para perdoar as injúrias e buscar a reconciliação com nossos inimigos, com aqueles que nos fizeram mal ou a quem nós acabamos por fazer algum mal. Justamente a caridade nos pede para sofrer com paciência o próximo, apesar dos seus defeitos, porque também nós o temos. E porque Deus, em primeiro lugar, tem paciência para conosco. Lembremos o Sagrado Coração de Jesus, que é para nós o modelo mais perfeito de amor a Deus e ao próximo, que é uma arca ardente do amor divino. A exemplo do Salvador, a caridade deve ser preveniente, deve estar em primeiro lugar, deve vir por primeiro, porque Deus nos amou primeiro, quando éramos ainda os seus inimigos.
E assim sejamos nós os primeiros a nos dirigir ao nosso próximo para lhes consolar, para aliviar as suas misérias, para lhes corrigir quando preciso, para lhes conduzir pouco a pouco à prática das virtudes. Tenhamos verdadeira benevolência com o nosso próximo, buscando aturar, buscando ser benevolente, buscando, de fato, ter uma convivência pacífica, cordial, sem buscar os defeitos, mas sabendo suportar. Mesmo com as pessoas com quem temos maior dificuldade de convivência, mesmo as pessoas que nos fazem algum mal, mesmo as pessoas por quem não temos nenhuma afinidade, devemos buscar ter convivência cordial e o mínimo de educação. Afinal de contas, a falta manifesta da caridade é um escândalo grave. A caridade deve ser compassiva, como foi a caridade de Nosso Senhor. Alegremo-nos com os que se alegram, soframos com os que sofrem. Ajudemos os miseráveis, socorramos os infelizes na medida da nossa capacidade, com bens materiais, com conselhos espirituais, com orações que um dia, mais cedo ou mais tarde, hão de produzir frutos. Enfim, caríssimos, a caridade de Cristo foi generosa. Por nosso amor, Ele se dignou padecer e morrer, derramando todo o seu sangue. Devemos estar dispostos a prestar serviços ao nosso próximo, à custa dos nossos sacrifícios, a começar pelo seio familiar, com a oração, com os bons exemplos, com o auxílio na casa, o auxílio aos parentes, com a correção, se necessária, e com a obediência aos superiores. A caridade com auxílio ao nosso próximo, por meio das obras de apostolado, por meio das obras de auxílio à Santa Igreja, por meio do auxílio na própria capelania, prestando o nosso serviço para o bem da Igreja, para o bem do apostolado, que é para o bem do nosso próximo. Caridade que deve se estender de forma apostólica até aqueles que nós não conhecemos e aos nossos inimigos, desejando-lhes o bem, rezando por eles, segundo nos pede Nosso Senhor: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos caluniam. Assim o nosso mérito será muito, mas muito maior. E, como diz Nosso Senhor, o bem feito aos nossos inimigos cairá em suas cabeças, na cabeça deles como brasas ardentes. E muitas vezes é um grande meio de apostolado, levando à conversão de muitas pessoas, simplesmente por esses atos de caridade, que atraem inúmeras graças de Deus. Com efeito, a caridade está junto do sacrifício. Como o amor do Sagrado Coração é inseparável da cruz, como o amor de Nossa Senhora é inseparável da cruz. A caridade para com Deus, a caridade para com o nosso próximo também é inseparável da cruz. Não podemos manter essa visão romântica, mundana, de que a caridade consiste em ser só sorrisos e bonzinho com todo mundo. Claro, a caridade implica numa genuína alegria cristã. A caridade
implica em fazer o bem ao nosso próximo, mas ela implica, acima de tudo, o sacrifício. E é pela cruz que nós temos o bem da nossa alma, é pela cruz que nós temos o bem da alma do nosso próximo, e é pela cruz que nós temos a nossa verdadeira esperança e a nossa verdadeira alegria. Peçamos, portanto, caríssimos a Deus, contemplando a Santa Eucaristia, que é o sacramento do amor de Deus, o sacramento da caridade, do amor de Deus puro e sem divisões, excluindo de nós tudo quanto se opõe ao seu amor. Que a infinita e imortal caridade de Cristo nos ajude e dirija todas as nossas ações, a fim de que nós levemos uma vida digna do chamado à santidade que nós recebemos. Sede santos como vosso Pai Celeste é santo. O parâmetro do nosso amor, o parâmetro da nossa caridade é a caridade divina. Que nós levemos uma vida digna da santidade de Deus, com toda humildade e paciência, suportando-nos uns aos outros por amor de Deus, sendo sempre solícitos em conservar entre nós a unidade de espírito pelo vínculo da paz e da verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.